Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Eu estou aqui numa das saídas do rio que vem da minha casa, aonde eu falei de fazer meu estudo daquele lado de lá. Mas me chamou um fato agora aqui e eu queria compartilhar com vocês. Ali nós estamos vendo algumas árvores, tá vendo? Ó, árvores que desceram o rio, a água, a maré abaixou e aí aparecem árvores, troncos que estão no fundo do rio. Esse rio Biguaçu, ele enche tudo isso aqui. Algumas raízes de árvore que estão aqui no meio, fora as que as pessoas tiraram, né? E ficam essas raízes aqui na boca do rio Biguaçu. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato dessas árvores aqui, desses troncos, fora que eles já tiraram, porque lá em cima tem uma marina e eles tiram essas árvores quando a chuva traz lá de cima, lá do começo do rio. Nós estamos vendo que tem alguns troncos, e aí eu queria refletir com vocês a parte de uma reflexão que a gente conta na vida da gente. Quando a maré está alta, quando o rio está alto, quando o rio está cheio, nós não conseguimos enxergar o que está debaixo, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos analisar e enxergar o que está no fundo do rio, ou o que está abaixo do rio. Mas quando a maré abaixa, quando a maré seca, ela começa a vazar, quando o rio começa a secar, né? Quando as comportas vazam, nós conseguimos enxergar o que está por baixo, ou seja, o que está no fundo. Nós conseguimos ver as raízes, os troncos que estão embaixo, né? Nós conseguimos analisar os troncos que estão embaixo do rio. Quando a maré sobe, quando a maré está alta, todos esses troncos que estão aqui, que vocês estão vendo aqui, e fora o que já tiraram, é coberto pelas águas. Mas quando ela fica seca, aí nós conseguimos enxergar, como nós vamos ver mais lá na frente, enxergar troncos de árvores que estão abaixo, que estão no fundo do rio, a qual nós não chegamos quando a maré está cheia. E qual é a reflexão que a gente pode tirar? Qual é a reflexão que a gente pode tirar desse fato, dessa reflexão da maré, dos troncos que ficam debaixo das águas, né? É que quando as coisas estão indo muito bem, quando as coisas estão indo em abundância, nós não conseguimos observar aquela sujeira, ou aquele resíduo, ou aquele lixo, ou aquela madeira, aquela árvore, aquele tronco que está no fundo. Nós não conseguimos observar. Por quê? Porque a maré está alta, o rio está cheio, o rio está transbordando, e então nós não conseguimos ver e enxergar aquilo que está debaixo. E aí quando a maré vaza, quando ela começa a secar, aí nós começamos a observar que existe, ou seja, troncos, existe coisas que estavam lá embaixo e que nós não víamos, porque nós estávamos cobertos pela água. O que nós queremos assim refletir? Quando nós estamos cobertos de razão, quando nós estamos cobertos de nós mesmos, quando nós estamos cobertos do nosso eu, do nosso ego, nós não conseguimos enxergar o que está no fundo. E às vezes é necessário que a maré seca, que a maré abaixa, ou que o rio seque, para que nós possamos ver e enxergar que no nosso rio, que no nosso ego, que no nosso eu, existe troncos de árvores, existe coisas que precisam ser removidas e retiradas. E muitas das vezes é necessário secar, muitas das vezes é necessário
o rio secar, muitas das vezes é necessário a fonte secar para que nós conseguimos observar como que está o nosso ego, como que está o nosso eu, como que está a nossa fonte, como que está o nosso rio. E às vezes precisa secar para que nós possamos ver e para que nós possamos retirar, né? Para que nós possamos enxergar. Porque quando está alto, ninguém vê, às vezes se torna até um perigo. Mas quando a maré seca, nós conseguimos observar, ou seja, os troncos que estão no fundo, as embarcações que estão no fundo, aquilo que foi perdido lá no fundo, aquilo que está no fundo e que nós não conseguimos enxergar. Então, a gente só consegue enxergar isso quando a maré está seca. Refletindo agora, tirando uma lição disso, quando a fonte seca, é para nós analisarmos, é para nós vermos, irmos aonde nasce essa água, para nós limparmos o veio desta água. Quando o nosso rio seca, é para nós podermos limpar, ou seja, ver aquilo que foi trazido pelas chuvas, que foi trazido pelas ondas, que foi trazido ou que alguém jogou nele, que a gente possa retirar, né? Então, para que aquela água possa, quando encher de novo, estar limpo, estar purificada. Então fique com essa reflexão aqui, tá bom? Quando a maré seca, nós conseguimos enxergar. E às vezes nós conseguimos nos enxergar quando nós estamos vazios de nós mesmos, né? Aí conseguimos enxergar o que está debaixo desse rio, que às vezes atrapalha o nosso progresso, que às vezes atrapalha a nossa ida adiante, né? Então, a maré seca e a maré enche. Então, aproveite quando a maré está cheia, mas não fique muito cheio de você, porque, ou seja, a maré está cheia, mas a fonte, o rio, o que está lá embaixo, às vezes está com madeiras, está com árvores, está com coisas que talvez você deixou, ou algo que a maré trouxe, ou algo que o rio arrastou e que precisamos limpar e ficar atento, tá bom? Fique com Deus, um abraço e que Deus vos abençoe.